Hoje eu vou trazer alguns filmes clássicos controversos para você conhecer e assistir, que causaram polêmica, seja no seu lançamento ou mesmo décadas depois. O Beco das Almas Perdidas vai abrir essa listinha. Filme no ar dos mais espetaculares. É a rotina, é a ascensão de um homem que se insere nesse meio circense e vai crescendo na carreira como mentalista, só que a forma como ele vai crescendo é pisando nas outras pessoas, tirando proveito, um verdadeiro parasita, e ele causa, a polêmica surge exatamente em virtude disso, como ele consome as pessoas e como um filme naquela época trouxe um protagonista completamente amoral, um homem ruim em sua essência. Claro que nós vamos ter um final que traz todos os personagens ao que nós estamos esperando dentro desse jogo mais conservador dos anos 40. Teve remake nos anos 2000 do Guillermo del Toro com Bradley Cooper. Assistam também o remake. Você gosta de filme clássico, tem um probleminha com remakes? Eu também tenho, mas esse vale a pena. Eu coloco lado a lado. Se você me perguntar qual é o melhor, o original ou o remake, eu não sei te responder. Eu sei que são filmes diferentes, mesmo em sua estrutura, mas igualmente hipnotizantes. Então Nightmare Alley abre aí com o pé na porta, filme no ar, classicão quarentista. A Montanha dos Sete Abutres é a jornada desse repórter fracassado em sua carreira, que pula de cidade em cidade atrás de pequenos trabalhos, até que ele encontra a chance dos seus sonhos, um homem preso numa mina. É aí que ele faz um grande show sensacionalista atrás ali de popularidade, com um intuito, evidentemente, os fins financeiros. Kirk Douglas em uma grande atuação. É até difícil falar o Kirk Douglas, a performance de sua vida, não, porque ele fez uns 15 filmes com esse mesmo nível de intensidade à frente do comando do filme, à frente do personagem central. É um dos maiores atores de Hollywood, da história do cinema, e eu deixo a pergunta para vocês: quem vocês preferem, o Kirk Douglas ou seu filho Michael Douglas? Eu acho que ambos são espetaculares. Acho que o Kirk Douglas um bocado ali acima do Michael Douglas que fez Wall Street, que fez Instinto Selvagem, o nome que surgiu ali, claro, filho da lenda, teve essa facilidade de se inserir no cinema, mas surgiu nos anos 70 fazendo filmes para a televisão e alcançou seu auge no final dos anos 80 e início dos anos 90. Aqui o Kirk Douglas é dirigido pelo Billy Wilder, que teve seu auge fazendo filmes de comédia, aqui nesse show de drama, o aspecto do jornalismo, é quase que um retrato do que nós vivemos hoje em dia, em uma mídia sensacionalista, que não traz mais conteúdo, apenas ali coisas quase inventadas, um showzinho de celebridades. Aqui, uma figura, nesse caso, né, um caso triste que deveria ser retratado de uma forma ali, não cuidadosa, mas que vira um show ali para as pessoas, o show da tragédia. A Montanha dos Sete Abutres, obra-prima do Billy Wilder. M, O Vampiro de Düsseldorf. Eu acho que eu já falei sobre esse filme aqui no canal. Fritz Lang à frente da direção, e o nosso querido Peter Lorre como protagonista, sobre uma jornada de um serial killer, talvez o primeiro grande filme sobre serial killers da história do cinema. É um filme alemão. O Fritz Lang teve ele iniciou, um alemão, iniciou no cinema alemão, depois fugiu para o território estadunidense, fazendo filmes no ar, fazendo dramas, sempre filmaços. Aí a gente vê o poder de um bom diretor, como ele, em cenários diferentes, mesmo sociais, consegue trazer filmes sempre incríveis. Eu coloco ali quase no mesmo patamar do Alfred Hitchcock, com os maiores nomes desse cinema na era de ouro de Hollywood e do cinema mundial, que aqui nós estamos falando sobre esse filme alemão, e é sobre um serial killer que atraca pequenos. Nós vamos ter desde sua jornada, né, a sua loucura do Peter Lorre, até a investigação. É incrível, é um tanto quanto desconfortável assistir, principalmente por essa trama, quem ele está atacando. Peter Lorre foi o filme que o jogou dentro do cenário da sétima arte. Depois ele também foi para Hollywood fazer filmes de terror, fazer filmes no ar, com Sidney Greenstreet,
E filmaço, obra-prima também, essa do início dos anos 30. Quem ama não teme, Never Fear, em seu título original. Esse é um drama, um dramalhão ali forte sobre a mulher, é um casal, né? A mulher tem essa dança junto com seu marido e ela tá toda entusiasmada em sua vida, anos e anos fazendo aquilo, até que ela sofre com o pólio e vê toda a sua realidade ser completamente alterada. Ela tem que se adaptar a uma nova vida, um novo estilo, as limitações de seu próprio corpo, até esse processo, né, que ela vai voltando com seus movimentos, pouco a pouco, processo dolorido, sonhos destruídos, novos sonhos que surgem. Filme bem triste, bem duro com o espectador. E eu separei nessa lista sobre filmes controversos. Primeiro, ele traz a direção de uma mulher, na época, anos 40, Hollywood misógina pra caramba. Aida Lupino, fabulosa, ela que fez depois The Hitchhiker, foi uma grande atriz também nos anos 30, final de 30, início do 40, principalmente na década de 50, e é um drama tradicional, comum, não é uma obra-prima, mas pode te tirar algumas lágrimas. Ele não oferece tantas coisas positivas, apesar de nutrir uma aura motivacional, o poder adaptativo do ser humano, mas é um filme ali quase essencial, principalmente para você que quer as origens desse cinema dirigido por mulheres. A Sangue Frio, um dos filmes mais polêmicos da década de 60, baseado na obra do Truman Capote, Richard Brooks à frente da direção. É sobre dois rapazes. Nós vamos acompanhar desde o momento que eles estão se inserindo na figura do crime, comprando coisas, roubando coisas, até o momento que acontece algo bem trágico nessa casa, que vocês vão descobrir assistindo. Ele é polêmico por trazer ali, a partir do momento que eles entram nessa casa, é um show de horrores, é quase um filme de terror dentro do gênero de crime. E o Richard Brooks, o grande diretor, aqui ele consegue trazer esse olhar cru sobre os personagens, sobre o que eles estão fazendo. Nós vamos ter até um pós-crime, como a sociedade vai moldando esses dois indivíduos de uma forma negativa, e como em alguns pontos, aí nós vamos voltar a um cinema mais verdade, a inocência, a completa ausência da figura da violência em algumas pessoas, e nós vamos ter esse contraste quando personagens violentos conhecem essas pessoas ingênuas, e é isso que deixa a obra tão potente diante dos nossos olhos. É forte, é um filme bem forte emocionalmente, psicologicamente. Não recomendo para todos os públicos, mas você que quer uma experiência forte dentro desse cinema clássico, né, final dos anos 60, assista a Sangue Frio. Rififi, agora um filme noir francês da década de 50, Jules Assange como diretor. É a história de o pessoal que vai roubar ali uma espécie de banco. Nós vamos ter o processo de estudo do local, de seus companheiros, dos instrumentos, até de fato o roubo. A cena do roubo ela é gigantesca, e é exatamente por essa cena que eu coloquei em filmes controversos, porque eles explicam cada detalhe do processo criminoso de roubar cofres. À época aquilo deve ter dado um grande problema, deve ter inspirado vários criminosos, mas é um filme incrível, no ar da década de 50. Você que gosta dessa temática, filmes no ar de roubos a banco, ou espécie de banco, da década de 50, tem essa trilogia, Rififi, The Asphalt Jungle, que eu esqueci o título em português, e tem também aquele do Kubrick, The Killing, que eu não me lembro de título em português, eu acho que é O Grande Golpe. Essa é a trilogia suprema aí, você que gosta do tema, e é clássico, classicão, beira aí a alcunha de uma obra-prima. É um pouco cansativo em alguns momentos, exatamente por trazer e esmiuçar o plano criminoso, mas ao mesmo tempo que ele cansa, ele é espetacular visualmente, cada detalhezinho, o pessoal abrindo cofre, pegando instrumento, trocando instrumento, o silêncio no papel aqui é formidável ao trazer tensão. Enfim, Rififi aí para vocês assistirem filmes controversos da França. A Rua da Vergonha, nós vamos da França para a Ásia, para o Japão, Kenji Mizoguchi, e é a jornada de mulheres da vida, né? Elas têm esse bairro, esse casarão, que elas executam esse trabalho que você está pensando aí, e o filme vai ganhar sua substância quando existe essa ruptura, quando o governo traz uma nova legislação, que aquele estilo de comércio vai ser proibido, é que nós vamos ter toda essa adaptação das pessoas que comandam o lugar e das mulheres
que essas mulheres que já estavam em situações ali deploráveis e somente vão nessa derrocada financeira e moral. É um filme bem triste, sem muitas concessões nesse aspecto cinema, num ritmo mais lento. O Kenji Mizoguchi traz esse estilo de filmes mais dentro do drama, mais nesse aspecto de denúncia moral, denúncia social, e não é um cinema que vai agradar todo mundo, não é um cinema que, quando eu tô uma sexta-feira à noite, sábado, eu quero assistir um filmão, eu não coloco o Kenji Mizoguchi. É mais aquele filme que você colocar no meio da semana, que você tá de folga no trabalho, tá fazendo nada, vamos assistir um Kenji Mizoguchi aqui, um classicão. Não é aquela potência de um Akira Kurosawa, de um próprio Ozu, que trabalha dentro de um drama, mas em um estilo mais dinâmico. Mas você que gosta de cinema japonês, se você é apaixonado da mesma forma que eu, Kenji Mizoguchi, você vai ter que assistir, consumir a filmografia inteira. Consciências Mortas é um filme faroeste, mas bem diferente, é sobre linchamento. O pessoal captura essas pessoas e eles falam, vocês cometeram tal crime, e eles vão buscar justiça com as próprias mãos. É aí que surge, para você entender a trama do filme, eu vou trazer a alusão a 11 Homens e uma Sentença, da década de 70, você vai adaptar toda aquela estrutura de trama para um faroeste truculento, não tem muito bang, como é tradicional no gênero, mas nós podemos imaginar o que vai acontecer para você assistir, sendo bem sincero, uma vez na vida, porque ele é quase perturbador ao trazer a fragilidade social das pessoas, como elas são manipuláveis. Ele tem o trio mágico, Henry Fonda, Dana Andrews e o Anthony Quinn como protagonistas, curtíssimo. Então, apesar de ser curto, é um tiro, se assistir, sentar e acabou. Mas ele é bem pesado, né? As cenas vão passando de forma lenta e ele lembra muito, nesse modo denúncia, faroeste denúncia, a Vinhas da Ira, do John Ford, que eu já recomendei aqui nos vídeos do canal, também com o Henry Fonda. Então uma dupla aí para destroçar a sua alma. O Gato Fritz, agora um filme polêmico dos anos 70, animação polêmica, porque a animação é a origem dos desenhos para o cinema. A direção é do Ralph Bakers. Eu falava Ralph Bakers, mas pelo que eu vi é Bakers. Ele fez várias animações nas décadas de 70, 80 e iniciozinho dos anos 90, a maioria espetacular. São animações ali que deixam uma mensagem, deixam um senso de conforto. É exatamente o caso de Fritz, o Gato. Teve sequência, a sequência ela é bem ruim, eu não recomendo, não é dirigida pelo Ralph Bakers. E é o dia a dia desse gato aí, nesse senso com vários animais ao redor, e senso de bem solto, né, libertinagem em seu sentido mais puro. Eu não sei nem como explicar o que é a história, mas é o Fritz pulando de apartamento em apartamento, tendo relações, é absurdo, é proibidão, mas é legal de se assistir. É curtíssimo também, e você que gosta desse estilo, animações para um público um pouquinho mais velho, tipo aquele heavy metal que saiu nos anos 80, tipo essas várias e várias animações que saem para a televisão, nesse formato séries, que eu adoro, tipo Brickleberry, tipo, sei lá, Duckman, mesmo aquelas mais simples, King of the Hill, Simpsons, Bob's Burgers, assista, procure pelo Gato Fritz, que é a origem de tudo. Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, um dos filmes mais perigosos da história do cinema, porque ele, de fato, inspirou toda uma geração de criminosos, ele inspirou toda uma geração de filmes problemáticos dos anos 70, como Taxi Driver, como Laranja Mecânica, como Sob Domínio do Medo. Esses filmes não existiriam se não tivesse esse pontapé aí de Bonnie e Clyde, que é inspirado em uma história real, traz a Faye Dunaway, Warren Beatty, eu ia falar Warren Oates, nem Warren Oates é o de ator, Warren Beatty, que ele fez filme com Robert Altman,
Ele fez filme com Barry Levinson. E aqui é a história desses dois criminosos, esse par romântico que vai se engendrar nessa jornada desse road movie de crimes pelo seu território. Tem aquela, até mesmo aquela performance curtíssima, mas memorável. Ela só perde pro Matthew McConaughey em O Lobo de Wall Street, que é o Gene Wilder, em, sei lá, um minutinho, dentro de um carro com 3 palavras que ele fala e aquela cena não sai da sua cabeça, esse lado cômico. A direção é do Arthur Penn, então clássico. Eu falo que ele inspirou, e não tô exagerando, né? Ele inspirou mesmo. A pessoa ia assistir o filme, ficava com ideias ruins na cabeça. Você vai ver histórias, até casais que se engendraram nessa rotina de crimes nos anos 90. É um filme inspirador, pena que de um lado negativo. Eu considero uma obra-prima, eu considero quase um filme de conforto para mim. E nós terminamos o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui.